seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Bianca Fiorentin Moura, sou professora de odontopediatria na UNO-Chapecó, uma universidade lá de Chapecó, e vim aqui para falar para vocês hoje sobre estratégias de atendimento e manejo na odontopediatria. Me graduei na Unipar em Umuarama em 2002, me especializei em odontopediatria em 2006 na ABO do Paraná, fiz mestrado em odontopediatria em Campinas em 2014 e também faço parte da 5ª Câmara de Ética de Santa Catarina. Bom, estamos aqui para conversar um pouquinho sobre o que todos vocês passam no consultório com seus pacientes: medo e ansiedade. Nós também sentimos um pouquinho de medo e ansiedade com relação ao nosso atendimento, mas eu posso garantir para vocês que os pacientes sentem muito mais em relação a nós do que nós em relação a eles. Então, a nossa aula 1 será reconhecendo a emoção. E eu quero começar a aula mostrando para vocês essa foto aqui. Vocês identificam ou vocês acreditam ser alguma coisa semelhante com o que vocês vivenciaram ou o que vocês ouvem nas suas famílias nessa foto? Se vocês observarem, quantas crianças vocês poderiam me dizer que vocês encontram aqui nessa figura? Vamos ver aqui, talvez alguns digam 3. Que idade a gente poderia considerar uma criança? Até uns 12 anos? Será que essa menina aqui, que está de pezinho, com cabelinho mais Chanel, será que ela já tem mais de 12? Será que ela não seria considerada também uma criança? E aquelas duas ali atrás? Notam que elas estão vestidas bem semelhantes? As meninas, a partir do momento que já cresceram, se vestem de uma maneira igual? Agora vamos ver os meninos desse lado aqui. Algum é mais velho, o outro a gente fica na dúvida se é adolescente ou não. Como que eles se comportam nessa foto? Notem que as mãos estão para baixo, os rostos estão fixos, estão sem nenhuma expressão de emoção. No colo de quem está a criança? No colo da mãe se encontra a criança, os dois mais velhos sentados numa posição mais respeitosa, em uma posição privilegiada da foto. E que mais a gente pode observar? Claro, né, o mais evidente, o preto e branco. Essa foto que vem trazida de um certo tempo, de um tempo mais distante do que a gente talvez até ouviu falar, talvez até viveu, mas que mais ouviu falar, e preto e branco, uma coisa assim bem restrita que não mostra muito a emoção das pessoas que estão ali. Para esclarecer um pouquinho, nessa foto aqui está o meu avô. Esse está de terno preto, bem no meio, né, da posição da foto é o meu avô. Agora vamos para uma foto mais atual. Vocês notaram alguma diferença nessa foto da anterior? Olha só, o que eu posso mostrar para vocês é que meu avô está bem aqui nessa foto. E notem, ele e a minha avó são os mais velhos. E olhem aonde que eles se encontram na posição desse retrato da família. Os mais com vantagens, os que estão melhor posicionados, na verdade, são pessoas mais jovens, que estão num momento especial da vida deles, no caso aqui um casamento, e a gente vê os rostos mais apreciando a emoção, mostrando os dentes, mostrando um sorriso, querendo mostrar um sentimento, o que está sentindo naquela hora, né, da festa, do casamento, um momento de família. Que mais a gente consegue diferenciar da outra que a gente viu? Olhem aqui, quem está segurando as crianças agora? São as mulheres? É uma mulher que está segurando a foto? Aqui nessa foto a gente encontra 2 homens cuidando das crianças, segurando elas para as mães, para as mulheres. Outras coisas que a gente nota, claro, é o colorido da foto, que mostra essa emoção, essa explosão de energia, essa sensação que hoje a gente consegue notar mais no nosso dia a dia, e também dessa sensação de que quem é criança a gente consegue identificar muito bem pela forma, pela roupa, pela maneira que é tratada, do que quem tem um pouquinho mais de idade, já passou um pouquinho dessa fase de 4, 5 anos e antigamente já começava a ajudar na fazenda, nos afazeres de casa, já se tornava um mini adulto. Então, é bem notável essa diferença de um tempo para cá das nossas relações sociais, da nossa questão familiar, e isso vai repercutir também da nossa questão na saúde. Então, aquela pessoa que antes
nascia criança e com 4, 5 anos já era tratada como adulto, já ajudava na casa, já cuidava dos irmãos, ela começa a ser agora reconhecida como criança, vivendo o seu momento de infância. Aquela situação que era vergonhoso um pai cuidar de um filho ou de você demonstrar a emoção que você sentia, passa a ser reconhecido, passa a ser valorizado. Então a gente começa a nossa aula trazendo esse choque de realidade que eu quero trazer para vocês com a próxima pergunta, que é essa aqui. Vocês acham que essa transformação que eu falei agora, ela foi positiva ou negativa? E depois que vocês responderem essa pergunta, eu quero que vocês me digam como que eu posso reconhecer ela na odontologia. Então, se a Prof. Bianca trouxe para vocês aqui um reconhecimento dela na foto, na maneira de tratar os familiares, nas vestimentas, no modo de se pôr, de se portar, como que eu posso então reconhecer na odontologia essa diferença de ação? Através do meu reconhecimento das emoções. Hoje em dia, com essa necessidade de você reconhecer as emoções, você não tem mais como ser um profissional que o profissional que lhe atendia quando você ia no consultório foi. O que eu quero dizer é que, do mesmo jeito que meu avô está posicionado numa foto com a sua família há um tempo atrás, daquela maneira ríspida, sem demonstrar emoção, sem querer perceber a emoção dos seus familiares, se encontra e é percebido, do mesmo jeito a nossa profissão também foi assim. Do mesmo jeito a nossa profissão ela era contida, ela era restrita, o profissional falava o que ele achava, o paciente simplesmente aceitava o que esse profissional estava falando e não tinha essa troca de emoções, essa necessidade de você saber se estava um pouquinho incomodando o que você estava fazendo, se o profissional estava preocupado, o profissional não se preocupava em saber se estava ou não sentindo algum desconforto, se tinha ficado satisfeito ao final do tratamento, se precisava dar mais conforto para as costas quando deitava a cadeira. Então, tudo isso, toda essa evolução que a gente vê no nosso dia a dia, ela está assim, impregnada dentro da odontologia e nós não temos mais como fugir delas. Então, lá em Chapecó, quando eu vou lá dar aula para meus alunos, que eu comentei com vocês que eu sou professora lá universitária, eu falo para eles assim: qual é a idade mais ou menos do profissional que atende vocês quando vocês vão no dentista? Olha, os que têm os profissionais mais novos, eles têm cerca de 17 anos. Os profissionais que têm, os alunos, desculpa, que têm os profissionais mais novos, os profissionais têm em torno de uns 40 anos, 35 anos. O que eu posso dizer para vocês é que eu, em 2002, quando eu me formei há 17 anos atrás, eu não tinha uma matéria ou eu não tinha na minha matriz curricular algo que me cobrava eu me formar de uma maneira humanista. Na matriz curricular não era obrigatório que você tivesse estágios extramuros, que você conseguisse vivenciar o lugar do paciente, se colocar no lugar dele. Os planos de tratamento não eram tão cobrados para serem assinados, as estratégias de condutas também não eram explicadas aos pais, mas de uma maneira muito pessoal, muito particular de cada aluno, não era aquela coisa obrigatória, não era aquela situação como a gente vê hoje, que tudo a gente precisa dividir com o paciente e os planos de tratamento são escolhidos juntos. Vocês já não receberam um paciente que chegou já com o número do dente que quer tratar, com qual é a classe da restauração que ele quer fazer, que ele já leu lá na internet que tipo de situação ele precisa para resolver o problema dele? Pois bem, esse é um paciente novo e nós temos que ser um profissional novo, porque se nós formos um profissional como eram no tempo do meu avô, que não se preocupavam com a emoção, a gente não vai conseguir absorver e não vai conseguir realizar esse paciente que está chegando agora para eu atender. Então, essa aula vocês vão ver como reconhecer essas emoções, principalmente voltados à odontopediatria, que é o nosso foco, como eu vou realizar estratégias para conseguir abordar esses pacientes, tanto os pais quanto as crianças, para que essa consulta fique eficiente, para que eles nos indiquem para outros colegas, para que eles gostem de retornar, porque sim, hoje a gente vive de prevenção e a prevenção é com aquele paciente de retorno que gostou do nosso atendimento, a gente percebeu a emoção dele, a gente conseguiu sentir o que ele precisa e ele quer retornar conosco para fazer uma limpeza, um raio-x,
um selante, enfim, todos os outros procedimentos e técnicas que a gente foca tanto em aprender, faz tanto curso para aprender e chega ali na hora, a gente se depara com o quê? Todos caem no mesmo funil, que é condicionamento e controle da emoção do paciente. Então, o reconhecimento dessa emoção me permite o quê? Me permite ser ético, humano e generalista. Então, eu paro de pensar só naquele dente, só naquela boca e começo a pensar, da onde esse paciente veio? Qual é a posição que ele ocupa dentro da família dele? Ele é o irmão do meio, ele é filho único, ele é o irmão mais velho, ele mora com os avós, quem cuida dele? Qual é a área que ele mora? É a área rural? Tem água fluoretada? Não tem? Então, eu percebendo uma emoção no paciente, eu consigo me tornar mais ético, mais humano, e eu consigo me formar e eu consigo absorver, me tornar, como esse curso vai permitir para vocês, um profissional como hoje em dia é preciso ser, considerando todos os aspectos bio, psico, socioambientais. E vocês vão ver quanta coisa legal e quanta coisa simples a gente pode fazer no consultório que vocês vão conseguir ter essa sensação de reconhecer a emoção do paciente e trazer esse benefício também para a tua conduta clínica. Agora, se a gente vai falar do medo, eu não tenho como deixar fora a fisiologia do medo. Eu vou falar bem brevemente, todo mundo já viu isso no primeiro semestre de fisiologia da faculdade, já viu também lá no terceirão, quando fomos passar no vestibular, mas é preciso relembrar um pouquinho para a gente saber como que essa sensação acontece. Alguns de vocês vão olhar isso e vai ser muito nítido, muito rápido, muito fácil absorver, outros vão ter um pouquinho mais de dificuldade, mas a partir dali a gente vai conseguir dar a sequência na aula para a gente justificar as nossas reações através dessas situações que acontecem no nosso organismo. Então, um estímulo, que aqui no caso eu coloquei um lagarto, ele vai estimular o nosso tálamo, que por sua vez vai ao córtex, acionando a amígdala cerebral e vai me dar uma resposta comportamental. O que é essa resposta comportamental, Prof. Bianca? Vai ser ou uma defesa, né? Eu quero me defender, ou um ataque. Então, o que isso tem a ver com nós? O que a gente pode fazer, né? O que eu tenho no consultório com relação a uma resposta comportamental de defesa e ataque? Tudo, gente. Então, no consultório, a partir do momento que uma criança tiver medo de algum procedimento, de algum instrumento, de alguma situação que você fornecer a ela vai ter duas reações. Ou ela vai ter uma reação de defesa, ou ela vai ter uma reação de ataque. E a criança, a gente vai ver depois, ela é muito verdadeira, ela é muito perspicaz, ela é muito eficiente em mostrar o que ela está sentindo. Então aqui no caso eu mostrei um lagarto, então o que acontece? Eu particularmente, se eu vejo um bicho desses, a minha reação vai ser a defesa. Mas o que eu poderia fazer? Eu poderia jogar uma pedra, poderia chutar, poderia fazer alguma coisa para me defender com relação a isso. Então eu vejo, tem um estímulo, que no caso aqui foi visual, vai acontecer toda essa reação no meu organismo para eu ter uma defesa. Agora, vocês já imaginaram que esse estímulo aqui, ó, pode ser vocês num consultório? Sim, pode ser vocês, pode ser a sua máscara, pode ser essa carpule, que mais que pode ser? A Prof. Bianca vai mostrar. Então a gente vai falando a partir do curso quanta coisa a literatura traz para nós que é geradora de medo e ansiedade e que pode causar em uma criança que eu atendo toda essa reação respondendo através de defesa ou ataque essa reação que eu causei, esse estímulo que eu causei. Então, resumindo um pouquinho, toda dificuldade ou a maioria das dificuldades que a gente encontra no nosso atendimento, a maioria delas, se não 100%, é relacionada ao medo e ansiedade. Imaginem qualquer procedimento que vocês façam, uma pulpecto, uma pulpo, uma exo, ela não é muito mais fácil de ser realizada num paciente com menor medo e ansiedade? Ela vai ser muito mais fácil de ser realizada porque esse paciente vai ter um menor estímulo doloroso, vai ter menos defesa e ataque. Então, com certeza, se eu não controlar essa situação inicial que acontece logo que eu conheço esse meu paciente, essa criança, eu não vou conseguir controlar esse medo e ansiedade e não vou conseguir ter um atendimento odontológico eficaz.
Então, caso eu não consiga controlar, eu vou ter diferentes tipos de comportamento nessa criança e, consequentemente, vai interferir na minha boa ação profissional. Então, eu posso saber fazer a melhor pulpecto, fui lá no curso da Prof. Carla, fiz aquelas coisas maravilhosas que ela ensinou, mas chega um paciente ali, poxa, empaco porque eu não tenho um controle desse medo e ansiedade. Aí eu não consigo, então, transferir todo aquele meu aproveitamento, todo aquele meu conhecimento para a minha atuação profissional. Então vejam como é legal vocês unirem todos esses cursos da academia para conseguir serem esses profissionais eficientes que vocês já alcançaram, porque se vocês estão fazendo esses cursos é porque vocês buscam essa excelência. Olha ali a foto que eu falei, ó. A criança, ela é mais verdadeira, então ela assim, ó, ela não se recusa de puxar o cabelo, de gritar, de sapatear. Ela, sabe, não tá nem aí. A partir do momento que a gente cresce, a gente começa a se polir, a gente sabe controlar, a gente aprende a controlar as emoções, a gente respira fundo. Quando vocês veem um adulto no consultório, como que é? Eles respiram fundo, eles falam o que eles estão sentindo, eles às vezes desmarcam, mas a criança, ela faz isso que vocês estão vendo aqui. Ela é verdadeira, ela ainda não aprendeu a conter isso, então ela está colocando para fora tudo que ela está sentindo. Quando vocês verem uma reação dessa, não se acanhem, não se intimidem com o procedimento de vocês, muito pelo contrário. Se ela está demonstrando o que ela está sentindo, é o momento que a gente pode intervir, descobrir aonde que a gente pode atuar. Deixe ela mostrar as emoções dela, é normal, faz parte da fase da vida dela. Claro que com o respeito, normalmente as mães estão ali para chamar uma atenção numa situação que foge um pouquinho a mais do que eu estou falando, mas não vejam isso com maus olhos. Encarem isso como uma coisa positiva, como uma coisa normal que vocês vão encontrar dentro de um consultório de pediatria. Resumindo então a nossa aula 1, eu tenho duas frases muito legais colocadas aqui para vocês verem. A primeira diz que o interesse científico e profissional aumentou muito nas últimas décadas, justamente pelo que a gente veio conversando até agora na nossa aula, e que o medo e a ansiedade, quando ele não é tratado, a dor é ampliada e a colaboração é diminuída. Com esse conhecimento que vocês obtiveram da aula 1, tenho certeza que a partir da aula 2 vocês terão ainda mais novidades para abordar o seu paciente no consultório.